Muito bom dia a todos. É com muito prazer que eu, estou aqui trazendo para vocês, mais uma vez, a Eco Academy como um propósito mesmo do Grupo Legalizar, que é formar consultores ambientais. A gente entendeu, que dentro desse processo de formação de consultores, na hora do recrutamento, a gente acaba tendo que alinhar o perfil desse consultor ambiental com os nossos valores, com a nossa forma de atuar, e esse propósito, de replicar o nosso conhecimento, o nosso método, surgiu não só de um desejo, de externar todo o nosso conhecimento, mas também recrutar pessoas para que essas pessoas, que muitas vezes não querem ser profissionais fechados numa empresa, CLT, há um movimento, mundial das pessoas quererem ter mais liberdade no momento do trabalho delas. Há também, uma superqualificação desses profissionais, e muitas vezes também esse profissional, ele virou mãe, ou ele teve que cuidar do pai, ou ele teve várias questões na vida dele pessoal, que o impediram de se lançar no mercado de trabalho. Eu vou agora, vamos começar aqui. Mudou a tela, pessoal? Deixa eu ver aqui. Não está mudando a tela, só um minuto. Eu vou parar e vou novamente. Eu vou botar qualquer tela inteira, fica melhor. Porque onde eu for, ele vai. Você pode me falar, Sara ou Elaine, se está aparecendo a tela? Bem-vindos. Agora tá assim, Carol. Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Então, por que por que criamos o programa do Eco Academy, Como eu fiz essa introdução, é um programa de consultoria individual que foi desenvolvido, para fornecer ferramentas para esse profissional, ir para o mercado de forma estratégica. Então, nós chegamos à conclusão, quanto empresa de consultoria, que o processo de recrutamento ele tem que começar muito antes da gente ter a demanda desse profissional. E por que não esse profissional virar nosso parceiro antes mesmo dele ser um contratado? Então, nesse primeiro momento, esse primeiro módulo, ele é 100% gratuito, Então, a gente vai entregar todo o nosso know-how para esse profissional que fizer parte, do programa. A ideia é que a gente desenvolva, esse programa de treinamento, valide ele, então a gente vai ter pesquisas, de adesão, como é que está a impressão de vocês com relação ao conteúdo programático, qual que são os outcomes, o que é o resultado desse trabalho que a gente está fazendo em termos de agregar valor ao currículo, a própria formação desse profissional, se ele realmente conseguiu conectar com esse mercado e entendeu que é essa área mesmo que ele quer atuar, para que ele tenha condição de liderar projetos, para que ele tenha condição de vender projetos, e obter renda a partir dessa formação. A gente tem, várias oportunidades no mercado, a gente já ouve aí a Organização Internacional do Trabalho publicar que até 2030, nós vamos ter mais de 24 milhões de trabalhos, que eles falam os green jobs, trabalhos na área verde, nós temos a questão das mudanças climáticas e depois de mais de 12 anos parado, a questão do crédito carbono volta com tudo agora,
principalmente depois da COP28, que aconteceu em Dubai, onde eu estou. Esse ano, nós temos uma COP, né, uma conferência climática mundial, que vai acontecer no Brasil, no Pará. Nós temos, né, um investimento em termos de formação, né, onde mais de 56% dos profissionais da área de meio ambiente estão tendenciando, né, a ter cursos, formações na área de ESG, que é a origem, né, básica do nosso trabalho no Grupo Legalizar. Nós nascemos ESG, nós nascemos dentro do escritório de advocacia, falando sobre governança, falando sobre compliance, e dentro desses 18 anos, né, atuamos aí diuturnamente nesse trabalho. O Brasil hoje, né, cerca de 10% entrou no ranking, né, de uma das profissões mais requisitadas dentro das empresas, então cerca de 10% desses green jobs estão no Brasil. Então o Brasil hoje, não só pelo grande volume florestal, ele é visto, né, como um país que tem políticas muito evoluídas e maduras em termos de meio ambiente, né, fazendo um comparativo legislativo aqui com os Emirados Árabes, por exemplo. O que nós fizemos em 20 anos atrás, começamos a fazer, eles estão começando a fazer aqui agora, montando regularização, montando uma estrutura fiscalizatória, montando as políticas, né, que vão ali cascatear para dentro dos pequenos negócios. É um trabalho extremamente multidisciplinar, né, então, por exemplo, a profissão gestora ambiental, ela não é regulamentada, então nós temos aí, desde sociólogo, sendo consultor ambiental, a técnicos de segurança no trabalho, engenheiro civil, contabilistas, então nós temos advogados, então nós temos uma infinidade de profissões que se adequam, né, e conseguem trabalhar com gestão ambiental, então isso também é uma oportunidade, né, no mercado. O mercado ESG cresce cerca de 20% ao ano, e eu acredito que é muito mais, né, mas a gente tem que trabalhar com dados de grandes consultorias e grandes consultorias de pesquisa, né, de mercado, e principalmente as empresas, né, estão aí recrutando e investindo mais de 51%, né, nos profissionais, em profissionais que detêm conhecimento na área ambiental. Então, realmente, né, nós estamos trabalhando num mercado que é potencial como nunca antes. O que é a Eco Academy? Né? É um programa, eu digo que ele é global, porque ele já quer nascer internacional, ele já nasce internacional desde já, e nós pretendemos levar a Eco Academy tanto, né, para países que falam o espanhol, quanto para países que falam inglês, ou profissionais, né, que detêm pelo menos essas outras duas línguas. Então, é um projeto que hoje, né, ele está iniciando em Minas Gerais, ele tem, né, já cresce com essa maturidade de querer expandir globalmente, até porque essa demanda não existe só no Brasil desse tipo de profissional, com essas habilidades, né, em ESG. Então, por meio desse programa, né, um programa de treinamento, então não é um programa onde nós vamos, né, fazer consultoria ambiental dentro dele, é um programa de capacitação para que esse consultor ambiental possa ser locado no Grupo Legalizar, possa ser locado em outras empresas, que nós nos tornemos uma empresa qualificada para poder qualificar profissionais. Então, os nossos principais, né, pilares é trabalhar essas oportunidades de mercado, criar, né, essa conexão com o nosso propósito, já que o projeto nasce dentro de uma empresa de consultoria, né, motivar esse profissional que às vezes está super qualificado no mercado, mas não tem oportunidade, né, dar essa autonomia, principalmente a geração Z, que é a geração, né, que vem com esse senso de autonomia, que não quer estar vinculada, né, contratualmente a uma empresa para trabalhar, batendo cartão de 8 às 6 horas da tarde. Então, é um novo conceito, né, principalmente depois da pandemia, das pessoas irem trabalhar no remoto ou no sistema híbrido, né, então a gente está acompanhando, né, a autonomia aí do que o mercado deseja hoje, em termos, né, profissionais, e trazer essa segurança jurídica para as empresas de colocar no mercado profissionais que tenham condição
técnica, também com soft skills, que são as capacidades comportamentais para que esses profissionais consigam se mover no mercado, trazendo segurança jurídica para essas empresas, ao invés de problema, né, que é o que a gente viu aí ao longo desses 18 anos trabalhando nesse mercado. Muita gente fala, né, que sabe fazer gestão ambiental, mas, na verdade, está aí testando conhecimento com dinheiro dos clientes. E, né, a princípio, a ideia foi modelada por mim, que sou advogada, sou proprietária do Grupo Legalizar, sou mentora de sustentabilidade, programa de aceleração de empresas da Vale SA, da FAPEMIG, do Google for Startups, que é o programa Startup Weekend, que acontece todos os anos. Fui ganhadora, em primeiro lugar, do projeto em 2017, do Startup Weekend Brasil, e trabalho com consultoria ambiental, eu falo, há mais de 18 anos. Comecei como estagiária ainda dentro do Instituto Estadual de Florestas em Viçosa, onde ainda existia o CORAD, onde eram julgados os processos de autos de infração. Então, eu fui relatora estagiária do chefe, que era, né, que liderava esses julgamentos dos autos de infração. Então, acompanhei, né, sempre desde o licenciamento até a parte burocrática, jurídica e técnica, coordenando aí equipes de profissionais da área técnica. A Jéssica está conosco desde a época em que ela ainda era estagiária, então também começou a trabalhar na área ambiental, né, desde muito cedo. É engenheira agrônoma, é gestora ambiental, é consultora ambiental especialista em ESG, mentora de sustentabilidade de carreiras no agronegócio, e ocupa, né, a condição de RT, responsável técnico, e CSO, né, que é Chief Sustainability Officer, no Grupo Legalizar. Dentro, né, da nossa perspectiva aí de ciclo de vida do projeto, tendo em consideração, né, que a FIENG e a própria SEMAD entende, né, que um profissional da área de consultoria ambiental, um gestor ambiental, ele consegue lidar e administrar de forma, digamos, interessante, né, e aí a gente está falando de mais de 5 anos atrás, né, hoje com o advento da tecnologia, a gente consegue, um consultor consegue administrar muito mais que 10 empresas. Então, o nosso projeto visa, em Minas Gerais, nesse primeiro momento, em 2025, formar 20 profissionais, né, e em 2025 o programa ele é 100% gratuito, expandir para os estados de Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, a partir de 2026, eu vi que tem pessoas aí de Goiás aqui, né, ampliando em 2026 para pelo menos 300 profissionais, a nível Brasil 2027, a gente quer atuar com pelo menos 2.000 profissionais, e a nível global, até 2028, mais de 5.000 profissionais. Então, dentro das perspectivas, estratégia de expansão do projeto, é isso que a gente quer, né, para a Eco Academy. Então, a gente tem alguns pilares do que é o programa, né? Então, o programa, ele visa treinar, ele é focado em ESG, então, esse profissional que quer buscar essa formação, e ele também, né, está criando uma metodologia própria e também, né, vai virar uma plataforma de empregos verdes aí até o ano de 2026. Para nós, né, como perfil de consultor ambiental independente, que é esse freelancer, esse que pode trabalhar para o Grupo Legalizar, com o Grupo Legalizar, né, com os nossos projetos, trazendo projetos, participando ativamente desses projetos, nós temos, né, que esse profissional, como já dito, ele quer estar atuando na área de meio ambiente, sustentabilidade e ESG, ele quer ser freelance, ou ele quer ter essa liberdade, seja geográfica, seja, né, de relocação para qualquer cidade, ele quer ter esse movimento, ou às vezes ele não consegue, né, estar inserido formalmente dentro de uma empresa, ali batendo cartão de segunda a sexta, e, né, além disso, ele também quer se qualificar e adquirir essas capacidades técnicas. Então, a metodologia do programa é 3 meses, então serão 3 meses onde nós teremos, né, aulas online, então vai ser uma aula por quinzena, workshops práticos a gente vai ter um por mês, então, ao final do programa vão ser 6 encontros de aulas online, aulas em conjunto ou individuais, a depender, né,
da disponibilidade dos nossos mentores, workshops práticos, então nós vamos ter 3 no total do programa, os estudos de casos reais, então a gente vai trazer projeto, né, a gente também vai ter projetos vindo de vocês, né, que vai fazer parte da meta, então cada consultor vai ter que pelo menos trabalhar em um case, a gente fala case de sucesso, porque a gente vai trabalhar junto o sucesso daquele projeto, daquela demanda de um determinado cliente. A mentoria, né, ela vai ser exclusiva com esses profissionais, pelo menos eu e a Jéssica estaremos. A gente tem a previsão, né, no nosso portfólio de mais 5 profissionais da área financeira, da área de gestão ambiental e consultoria empresarial. Então, a gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp, né, e a gente também vai trabalhar essas mentorias de forma coletiva e individual, dependendo da dificuldade que o consultor tiver dentro do programa. A gente vai conectar, né, não só entregar essa visão, né, de que a gente tem que ter parceiros estratégicos, a gente não consegue saber tudo, o consultor ambiental, ele não pode, né, trabalhar sem uma rede, né, de apoio de profissionais de sua qualificação, de sua confiança, que possam estar com ele ali, atuando, né, no processo de atendimento do seu cliente. Além disso, né, a gente fortalece um grupo de pessoas que podem trabalhar juntos, atuando. A criação de uma plataforma que já está em construção, então, no final de 2025, essa plataforma, né, quem participar do programa nesses 3 primeiros meses e nos demais que tiverem dentro do ano de 2025, vão ser os primeiros a atuar dentro da plataforma, né, então a gente vai também preferenciar a gratuidade dessas pessoas que estiverem conectadas com a gente, que participaram do projeto do começo ao fim, que criaram essa história juntos, né, a gente quer uma plataforma completamente colaborativa, porque, na verdade, o intuito é criar uma comunidade de profissionais, e aí essa comunidade de profissionais pode formar associações de consultores ambientais, a gente pode, né, dentro dessa comunidade, eleger deputados para ir lá brigar pelo sistema de gestão ambiental, a gente pode criar uma comunidade tão forte que esses profissionais podem criar uma rede de negócios, de networking muito forte, dentro de todas aquelas possibilidades e oportunidades que eu tratei com vocês ali, que o mercado oferece hoje. O investimento inicial é 0, então o investimento inicial em 2025 é o tempo desse profissional, e além da dedicação em trazer pelo menos um case de sucesso para a gente poder atuar em conjunto, né? Então, se a gente tiver 20 profissionais atuando nesse primeiro momento, então a gente vai estar falando aí que a gente vai estar administrando pelo menos 20 novos serviços. Então, é a troca justa que a gente entendeu que, né, o profissional vai ter a oportunidade de trabalhar em conjunto com a gente nesse processo, ele não vai pagar nada por essa formação e vai saber todo o nosso know-how, né, só que as próximas fases, as próximas etapas, né, dependendo do sucesso do projeto, ele vai ser cobrado. Então, é uma excelente oportunidade para quem quer realmente aprender a ser um consultor ambiental, se conectar com uma empresa que tem 18 anos no mercado e pode trazer, né, essa colaboração conjunta para a gente alcançar, obviamente, receitas financeiras. Obviamente, né, a gente precisa celebrar um contrato, dentro desse contrato a gente tem, né, o compromisso com as mentorias, o foco nas metas estabelecidas, como eu disse, pelo menos um case de sucesso, vai ter consultor, né, gestor ambiental que vai estar com a gente aqui no processo, que de repente vai trazer 5 contratos para a gente atuar em conjunto, e está tudo bem, né, a gente criou esse mínimo porque a gente entende que é possível. Ninguém vai ser punido também se não trouxer, né? Simplesmente a gente não, né? A gente vai ter um programa, né? Que também vai medir o engajamento desse profissional que está com a gente. Afinal de contas, a gente não tem tempo a perder, nós não vamos poder perder tempo com quem não está comprometido com a gente, com o propósito do projeto. Até porque nós estamos passando informações, né? Que muitos profissionais comprariam e a gente já validou isso. Obviamente, né, dentro desse compromisso, as práticas comerciais, aproximação comercial, contatos, né, seja quentes, seja frios, com clientes, para que
essa meta aconteça, né, vai precisar ser feita, essa dedicação mínima de 5 horas semanais, onde não há qualquer controle, né, dessa jornada, simplesmente tudo controlado num sistema de confiança mútua, né, em planilhas, em sistemas de acompanhamento de clientes, e um relatório final por semana e um relatório geral mensal, que vai servir para a gente medir a qualidade do programa também. Né? Então, em abril, a gente fecha esse contrato até o dia 30. A primeira aula, ela está acontecendo hoje, ela já vai ter um conteúdo técnico, né? O início da mão na massa, né, do programa realmente rodando, vai acontecer a partir de maio. Então, né, vamos começar, afinal de contas, como eu falei, nós não temos tempo a perder, né? Então, pessoal, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo ok? Posso continuar? Então, vamos lá. Começamos hoje, então, né, a nossa primeira aula falando sobre os fundamentos da consultoria ambiental. E por que falar dos fundamentos da consultoria ambiental? Porque nós temos que entender o que é uma consultoria, né? Então, muita gente faz consultoria, se entende como consultor, mas nunca estudou o que é ser um consultor, quais são as premissas, qual é a base de uma consultoria, muito menos de uma consultoria ambiental. Quais são os entregáveis, o que significa prestar consultoria, né? Então, a consultoria é uma atividade desde o diagnóstico, né? Então, presume-se que esse consultor ele tem conhecimento técnico para auditar, para diagnosticar, para fazer análise. Então, esse consultor ele tem capacidade analítica, né? Ele orienta, então ele tem uma capacidade de conhecimento e experiência multidisciplinar que ele consegue não só diagnosticar problemas, mas também orientar na condução da correção ou das soluções, né, de problemas nas áreas específicas do cliente. Então, determinados consultores, eles vão ter, por exemplo, maior capacidade em ciências florestais, outros vão ter maior capacidade em ciências sanitárias, outros vão ter uma capacidade em ciências jurídicas, né? Mas ele é um especialista e ele está externo à organização, porque ele geralmente é contratado ou na pessoa física ou jurídica como um profissional externo. Então, quando ele vem para dentro da empresa, ele pode até ser um consultor, mas ele vai ser ali um gestor, né? Porque ele vai estar lidando diuturnamente com a organização, seja o poder público, eu trabalho na prefeitura, no setor de meio ambiente. Ele pode ser um consultor, mas ali, né, se ele for fichado naquela prefeitura como profissional, ele vai ser um gestor, ele vai ser, né, um técnico. O consultor, ele tem essa liberdade também, né, de ser esse profissional que traz de fora o conhecimento para dentro da organização. É esse olhar externo, crítico, que traz o conhecimento para dentro das organizações, seja pública ou privada. E existe, né, dentro da evolução, a origem da palavra, né? Então, significa dar conselho, vem do latim consultare. Então, o consultor, ele é um conselheiro, ele é um condutor, né? Ele é um guia do seu cliente, seja ele poder público ou privado. E dentro, né, dessa perspectiva, a gente tem alguns autores que criaram conceitos, né? Então, vamos voltar lá desde 1969, eu vou falar de Edgar Harry Schein, né, que desses três, né, é o que iniciou primeiro o processo de falar o que é ser um consultor ambiental. Então, ele traz, né, que a consultoria é uma forma de facilitar a descoberta e a resolução de problemas. Então, olha que interessante, o consultor também, ele não sabe tudo, né, ele também, mas ele é um profissional analítico que também facilita, em conjunto com o cliente, a descoberta de soluções. Então, por isso até se justifica essa rede de contatos que o consultor ambiental precisa ter para que ele se conecte com a solução do problema, né? Então, ele assume esse papel de terceiro facilitador. Então, falando aí sobre Peter Block, né? Ele
chegou já em 1980, então a gente vê um movimento do século XX, né, século XX, né, para frente, o tema consultoria, né, principalmente, todos três são norte-americanos, então vieram dos Estados Unidos, né, esses conceitos, então por isso até quando a gente vê ali Silicon Valley, falando sobre onde é o maior hub, né, de empresários bem-sucedidos, onde é o local que inspira negócios e que é mais antigo a nível tempo, né, é Estados Unidos. Então, lá é a referência de business. Né? Então, Bloch define o consultor como profissional externo, né, que ajuda o cliente a resolver problemas, tomar decisões, implementar ações, sem tomar o controle da organização. Então, na visão dele, ele traz muito sobre ética, transparência e autoridade, e aí, né, o consultor, ele tem um papel de responsabilidade ética muito grande, porque se ele é o condutor da solução, ele pode conduzir para o mal e para o bem, né, tanto é que hoje a gente tem um índice aí de sonegação de informações ambientais, de greenwashing, eu não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, né, que é o falar que eu estou fazendo, não fazer nada, maquiar informações em relatórios de sustentabilidade, porque o consultor é essa autoridade, né, ele presume que ele tem maior conhecimento do que o cliente para lidar com as questões de sustentabilidade e meio ambiente dentro da empresa. Então, ele detém, né, essa responsabilidade ética de conduzir o cliente a um caminho de não corrupção, de fazer a coisa certa, de não sonegar informação, de estar compliance, de estar regularizado. Né? Já Edgar Harry fala da facilitação e organização de processos, então aí ele é um grande papa, né, da gestão de processos, criação de processo operacional padrão, que né, muitas vezes aí citado nas fábricas, por exemplo, o PCP, né, que é o gestão de projetos, gestão de processos dentro da empresa. Então, imagina, o consultor é o cara que guia, ou é a mulher, né, o profissional que guia o cliente. Então, a responsabilidade é muito grande. E já Liron, né, ele traz muito sobre a interdisciplinariedade em pesquisa e desenvolvimento. Então, o consultor, ele é autoridade, mas ele é um pesquisador, ele é um estudioso contínuo. Além dele ter, né, essa interdisciplinariedade, ele entrar, né, principalmente o consultor ambiental, em vários temas de várias áreas diferentes, ou às vezes demandar num projeto vários, vamos pôr aí o EIA-RIMA, que é um estudo, né, inteiramente multi e interdisciplinar, que envolve sociólogo, que envolve biólogo, que envolve o próprio advogado da empresa, envolve o engenheiro florestal, o engenheiro ambiental sanitarista, que vai cuidar do sistema de monitoramento, né, e tratamento de efluentes. E o Little, ele foi aí o pai, né, da consultoria empresarial moderna e fundou a primeira empresa de consultoria técnica lá nos Estados Unidos, né, em 1886. Então, ele formalizou as práticas que envolviam análise técnica e recomendações de soluções para negócios. E aí, né, foi aí o precursor do McKinsey & Corporation, por exemplo, que é uma das maiores empresas de pesquisa e desenvolvimento, né, mundial, e base aí de muitos das nossas pesquisas, né, que a gente utiliza no dia a dia para trazer soluções para os clientes, e até mesmo para estudar, né, alguns temas. E o Henry, ele traz aí, né, o papel, os 3 papéis, né, possíveis que um consultor pode atuar. Então, esse consultor, ele pode ser um consultor especialista, ele pode ser um expert, né, que vai colaborar ali num processo de gestão ambiental de uma empresa, gestão da sustentabilidade de uma empresa, só fornecendo diagnóstico técnico, ou só ali executando um projeto, né? Geralmente, a gente traz esse profissional expert, né? O consultor utiliza ele para colar dentro dos seus projetos, né? Eu estou ali fazendo um licenciamento e, de repente, surge a necessidade de eu fazer um redimensionamento de uma fossa séptica, de um sistema de tratamento de efluente sanitário. Eu vou trazer um expert, né, um profissional que só trabalha, às vezes, com aquela área,
para poder vir oferecer e colar esse serviço dentro do processo de licenciamento. Eu preciso ali fazer um inventário florestal, eu vou convidar um expert, um profissional especialista em engenharia florestal, que só faz inventário florestal para vir colar no meu processo. O profissional, né, que é o doctor ali, o paciente, né, que faz a relação médico-paciente, né, que é como se fosse literalmente, para mim, né, a essência do consultor ambiental, que ele não só avalia o problema, mas ele prescreve, né, as soluções, seja trazendo especialistas, seja trazendo facilitador de processo, é quem está ali na raiz do problema, lidando, né, com o problema diuturnamente. E aqui, para mim, né, o consultor ambiental, ele é mais relação médico-paciente do que qualquer outra área, né, porque ele não tem a necessidade de saber tudo, e, ao mesmo tempo, ele é capaz de resolver tudo com sua rede de relacionamento, seja chamando um expert, seja chamando um profissional facilitador de processo. E o facilitador de processo é aquele que trabalha lado a lado com o cliente para descobrir causas e soluções juntos. Geralmente, ali pode ser um advogado que vai lidar mais na área de compliance, que vai ficar mais voltado ali para parte documental, burocracias, né? Então, é muito o perfil do profissional da área legal, né? Da área jurídica. Para nós, então, né? Entendendo todos esses conceitos, fica mais fácil, né? A gente entender essas bases e o que é, então, uma consultoria ambiental, né? Que é um serviço técnico ou jurídico, né? Multidisciplinar, especializado que avalia, orienta, propõe soluções para adequação legal, mitigação de impactos. Então, a consultoria ambiental, ela precisa atuar mitigando impactos, ou seja, ela atua no preventivo. Não existe consultoria ambiental boa que só chega para apagar fogo do cliente, que só chega depois do problema já instalado, né, instituído. Ela lida com a sustentabilidade e a gestão dos riscos ambientais, né? Porque nós não temos só o órgão ambiental como problema, como inimigo. Hoje, né, dentro da legislação ambiental, principalmente brasileira, nós temos a tríplice responsabilidade. O cliente, quando ele recebe uma multa ambiental, ele responde na esfera administrativa junto ao órgão ambiental. Ele responde na esfera civil, na apuração de um dano perante o Ministério Público, celebrando lá um TAC, sendo ali processado numa ação civil pública, e ele também recebe e responde um processo criminal, e neste processo criminal ele responde por um crime ambiental. E, gente, faço parte de alguns grupos de consultores ambientais, estamos montando uma nova chapa para a Associação de Consultores Ambientais do Estado de Minas Gerais, e nós estamos tendo notícias que consultores ambientais estão respondendo processos juntamente com os clientes, porque o órgão ambiental entendeu e o Ministério Público entendeu que a importância do consultor, com base em tudo aquilo que eu falei, que é o condutor, a autoridade, o elo forte entre a ética, a transparência e a condução para soluções, que ele é o responsável primário pelo problema e pela multa que o cliente recebeu. E na minha gentil solução, né, na minha, digamos aí, humilde opinião, eu acho que está certo, porque o profissional da consultoria ambiental de qualidade, de excelência, ele entende o seu papel e ele sim é uma autoridade, uma das autoridades responsáveis, por isso até que a gente tem que entender que o nosso papel também perante o cliente, muitas vezes, é mais proteger a si próprio do que ao cliente. Se você, por exemplo, tem um cliente que não faz o que você pede quanto consultor, que por mais que você o oriente, ele só nega informações, ele não quer fazer algum investimento, você precisa documentar esse movimento do cliente para que amanhã ou depois, se esse cliente for processado, se esse cliente receber uma multa, você não seja corresponsável por esse problema. Então, hoje, né, nós temos que proteger o cliente e a nós mesmos quanto consultores ambientais, porque já se entendeu a nível
legal, né, perante o Ministério Público, órgão ambiental, que o consultor ambiental ele é corresponsável pela multa do cliente. E se eu não documento esse comportamento, né, negligente do cliente, eu estou, quanto consultor ambiental, correndo risco para mim mesmo, não só para o cliente. Então, a gente precisa ter bases dentro da nossa condição da consultoria ambiental na legislação nacional e internacional, porque a gente também tem que ter esse senso crítico do que está acontecendo no mundo, como é que o mundo está se comportando com relação às questões ambientais. Por exemplo, agora a União Europeia acabou de determinar um pacote que chama Omnibus, que é um pacote de flexibilização e simplificação dos processos de gestão ambiental e de cobrança de relatórios de sustentabilidade, e isso tem um impacto muito grande, porque a Europa, assim como os Estados Unidos, né, mas a Europa mais ainda na consultoria ambiental, já é uma legislação mais evoluída até que o próprio Brasil, em termos de... porque eles não tinham espaço físico, né? O Brasil ainda demorou a internalizar as questões de legislação ambiental, porque é um país extremamente grande. Mas imagina uma Europa tratando de saneamento básico, sendo que eles não têm nem alternativa locacional, né? Por serem países muito pequenos. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo globalmente, né? Então, esse consultor ambiental de excelência, de alta performance, ele precisa estar antenado no que está acontecendo a nível internacional. A sustentabilidade, mais do que nunca, o ESG, ambiental, social e governança, que envolve meio ambiente do trabalho, então o profissional consultor ambiental que tem o conhecimento como técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, ele tem um plus, né, porque ele tem essa capacidade de também abraçar as questões que envolvem saúde e segurança ocupacional. Então, eu acredito hoje que uma formação nessa área também seja aí, né, agregue valor na profissão de consultor ambiental. Eu, por exemplo, né, na minha área jurídica, fui fazer uma pós-graduação em Direito Previdenciário do Trabalho, que me ajuda muito, porque eu me especializei também em compliance trabalhista. Então, eu sei auditar um trabalho de um técnico de segurança do trabalho e de um engenheiro de segurança no momento da minha prestação de serviço, porque são áreas interdisciplinares. Elas, o tempo todo, né, uma informação, um equipamento de proteção coletiva, geralmente ele vai ser um equipamento de proteção e de mitigação ambiental, né? Vamos pôr aí um sistema de despoeiramento, por exemplo, um filtro anti-fuligem, né? São sistemas que, ao mesmo tempo, são sistemas de proteção coletiva, são um filtro de cabine, né, de pintura, são sistemas de mitigação ambiental. Gestão de resíduos, né, óbvio, agora mais do que nunca, em Minas Gerais, nós internalizamos a legislação de política de logística reversa, então, mais do que nunca, né, a gente precisa falar de embalagens, de logística reversa, de resíduos, redução de desperdício, recursos hídricos, né, que também, né, não só a questão da implantação de sistemas de tratamento de efluente sanitário industrial, mas também, né, para onde esse efluente ao final vai, entender essa sinergia que existe entre recursos hídricos e processos laboratoriais. Então, o consultor ambiental ele precisa também ter essa capacidade técnica de entender como é que analisa um resultado laboratorial de água, o que é um parâmetro ambiental, como que isso é feito em termos de lançamento num relatório e reporte de ESG ou GRI, né, Global Report Initiative, ou mesmo GHG Protocol no sistema de contabilização de carbono. A energia, né, como sendo aí o pilar da descarbonização, uma das maneiras mais fáceis, né, de descarbonizar. Nós prestamos um serviço para a Rede Globo, lá, todos aqueles carrinhos que levam o pessoal, né, aquele carrinho branco que percorre lá, porque o complexo da Globo é muito grande, então todos eles são elétricos, né, só para vocês terem uma ideia aí, e a energia elétrica, né, ela é um grande emissor de carbono, né, a depender da forma de você utilizar a energia. Então, energias
renováveis, o Brasil é hoje, a nível mundial, um dos países, né, top 5 aí em descarbonização através das energias renováveis. E emissões de carbono, obviamente, sequestro de carbono também, né? Fala-se muito dos reportes que falam da emissão, mas também a gente precisa pensar no sequestro, né? Em projetos que a gente já tem implantado ou que a gente pode implantar para poder fazer redução da pegada de carbono dos clientes. As normas ISO, né? Então, a consultoria ambiental também encara aí, né, as normas ISO, que, por exemplo, aqui nos Emirados é muito comum, né, porque aqui não tem um sistema forte de gestão ambiental interno, então o sistema ele é baseado em normas internacionais, então todo mundo se vê aqui dependente para se diferenciar competitivamente, né, a maioria deles tem principalmente a 45.001, que trata da gestão, saúde e segurança ocupacional e compliance trabalhista, e a 14.001, que é o sistema de gestão ambiental. E projetos de saneamento, né, pessoal? Seja para poder público, seja para empresas privadas, né, que precisam ali tratar seus efluentes. A demanda de mercado atual, né, os serviços que vão pôr vendidos, né, principalmente, nós já estamos falando, traduzindo isso a nível comercial, tá? São certificações ambientais, né, desde um GHG protocolo, seja um reporte GRI, seja uma ISO 14001, seja uma certificação de neutralização de carbono de um evento, né? São os produtos que a gente consegue vender. Gestão de resíduos de carbono, né? Contabilização de carbono, como eu falei, não só os serviços de gestão de logística reversa, mas também os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, ESG corporativo, né? Então, você pode vender consultoria ESG para empresas, montar um projeto de transição ESG para uma empresa, certificação, né, e gestão ambiental para eventos, empreendimentos que existem, e o licenciamento, né, que é a base aí, a nossa base aí para a gente poder trabalhar. E isso aí são fontes, né, das principais empresas que são concorrentes nossos a nível internacional, né, principalmente PwC, Ernst Young, que são grandes consultorias aí a nível mundial. O perfil do consultor ambiental, então, o que ele precisa ter para ele estar ali apto, né, para vender todos esses serviços que a gente falou aqui. Conhecimento técnico, então, ele tem que conhecer legislação ambiental, urbanística, sanitária, laboratorial, de sistemas de mitigação, avaliação de impactos e riscos, né, porque ele é analista, ele analisa, ele faz diagnóstico, então ele tem que saber diagnosticar os impactos, quais são os riscos e promover soluções, que aí entra o sistema de gestão ambiental, as certificações, os reportes e relatórios de sustentabilidade, principalmente, né, porque hoje isso está na moda, então as grandes empresas, né, os principais serviços que são vendidos para as grandes empresas, ou é norma ISO, ou é relatório de sustentabilidade, porque o resto ela acaba tendo in-house, né, que eles falam. Os profissionais internos, que já são os consultores, fazem a operação no dia a dia, né? Então, para quem quer trabalhar só com o projeto pontual, as grandes empresas, principalmente, investem nisso aqui. E o que é soft skill, né? Capacidade comportamental. Vocês lembram da frase? A empresa contrata pelo currículo e demite pelo comportamento? Seria justamente isso, né? O comportamento essencial que esse consultor tem que ter. Como é que ele se comporta, como é que ele tem o seu caráter, como é que ele tem o seu jeito de agir, né? São soft skills. Comunicação clara e assertiva, então não é sem rodeio, é objetivo, porque gestão ambiental tudo tem prazo, tudo tem deadline, tudo tem dia certo para ficar pronto. Né? Então, você tem que ser claro, objetivo, assertivo, sem rodeio, sem esconder nada, porque isso pode cair no seu colo, como eu falei. Pensamento crítico e sistêmico, né? Não só para se diferenciar comercialmente de outros consultores, mas também para que você não aceite goela abaixo, né, a fala do cliente quando ele quiser vir negligenciar alguma questão, que pode também ser prejudicial para você, consultor. Ética e responsabilidade, então você, condutor, lembra, você guia,
Então, eu brinco que a ART na mão de que não sabe usar é uma arma, né? Então, se você conduzir o cliente para o mal, para pagar uma propina, para omitir uma informação, ele vai ficar rindo de um canto a outro, né? Por isso que a gente precisa ter ética e responsabilidade, e capacidade de escuta e mediação. Mediação, principalmente com relação aos órgãos ambientais, né? Ministério Público, você vai estar sempre mediando, negociando alguma coisa, e capacidade de escuta, porque você vai sempre tentar entender o perfil do seu cliente, por exemplo, para você propor uma solução. Eu lembro muito dessa vez, eu estive com o Ministério Público numa cidade, e o Ministério Público porque queria fazer um TAC e colocar meu cliente para fazer uma RPPN, uma reserva particular do patrimônio público. E o cliente não tinha a menor condição de fazer isso, porque ele não tem nenhum perfil, ele não. E assim, poderia simplesmente passar despercebido para o cliente, ele ser mal conduzido e falar assim: não, essa só vai plantar umas árvores lá, enfim. Mas olha, uma RPPN, você tem que manter inventário faunístico, florístico, você tem que ter e manter cadastro técnico federal do IBAMA, fazer RAP, manter lá um profissional responsável técnico pela RPPN, você tem que monitorar, você tem que ser responsável caso haja incêndio florestal. Então, uma série de responsabilidades que não, eu escutando, né, o meu cliente, eu via que ele não tinha a menor capacidade de assumir, né, e fui negociar, mediar com o Ministério Público uma outra solução mais compatível com o perfil do cliente. E proatividade, né, no dia a dia e na gestão de projetos. O mundo da gestão da consultoria ambiental é muito rápido, muito dinâmico, então quem fica sonsando vai perder prazo, vai se frustrar, não vai resolver o problema do cliente. Então, né, é um negócio muito sério, muito dinâmico e que acontece tudo muito rápido. Posicionamento, estratégia, né? Então, como você vai se posicionar como consultor, né? Você pode simplesmente ter uma marca pessoal com foco num nicho, como eu falei, vai ter consultor que vai trabalhar só com PGRS, vai ter outros que vão ser especialistas em energias renováveis, vai ali trabalhar com neutralização de carbono, com base em energia eólica, ou vai vender energia solar, porque ele se especializou em projetos dessa natureza, ou ele vai fazer só certificação de eventos, ou ele pode ter um portfólio mixado, se ele tiver dentro, né, da sua rede, ou dentro da empresa dele, ou dentro da equipe dele, profissionais de áreas multidisciplinares que conseguem, né, abarcar todas essas áreas, um portfólio de projetos e cases reais, né? Então, muitas vezes, o profissional está super qualificado, mas ele não tem experiência prática para poder falar sobre cases reais, então essa experiência é muito importante para você criar autoridade, né? E é isso que a gente promete ensinar e trazer para vocês, por isso também a importância, né, do consultor que contratar o programa nessa primeira fase, ele tenha, né, como meta principal esse case, não só para nós, quanto empresa que está se doando em termos de conhecimento, mas também para ele começar a colocar a sua experiência para rodar. Participar de eventos, artigos, lives, né, a autoridade não se cria se você não publica que você sabe, né, está na Bíblia, gente, você não pode só ser, você tem que parecer ser. Você não pode só saber, você tem que parecer que você sabe e demonstrar esse conhecimento para o seu cliente, para a sua equipe. E ter esse networking, né, com empresas, com órgãos públicos, com rede de profissionais que possam te trazer negócios. O modelo de atuação, né, que é que a Eco Academy, por exemplo, trabalha. Consultoria independente, que é essa que a gente está oferecendo no programa, consultoria associada, se esse parceiro, por exemplo, quiser abrir uma unidade, né, do Grupo Legalizar, ele tem condição, a nível franquia. Ele pode ser um terceirizado, atuando também, né, ele participou do programa aqui, ele não quer ser freelance, mas ele quer pontualmente ser chamado para participar de algum projeto, ele não quer vender, ele só quer executar. E ele pode ser um mentor. Cara, eu não quero atuar em licenciamento nenhum, eu quero ser simplesmente um treinador, um coach
de trabalhos técnicos na área ou mentorias para o setor, que também é muito bem-vindo, né? Porque com o programa ampliando, a gente precisa, né, de multiplicadores do programa para outras regiões, de mentores, como, né, o nosso propósito é, daqui a pouco, monetizar. E os próximos passos, né, a gente já vai finalizando aqui, seria aí, né, a aula 2, que vai acontecer dia 29/4, e a partir dessa aula, pessoal, somente quem tiver cadastrado, né, quem tiver enviado a documentação, quem tiver feito o registro para a gente poder seguir, vai estar com a gente, né, nesse próximo evento. Então, das próximas aulas, né, a próxima seria como montar um portfólio, se posicionar digitalmente, e aí a gente já começa a entrar, né, nesse soft skill comercial aqui, e posteriormente a gente entra mais uma parte técnica, operacional mesmo, né, de mão na massa aí com relação aos cases de sucesso. Lembrando, né, que a gente vai ter 3 workshops, os workshops vão ser também, né, com profissionais que nós vamos convidar, experts, advogados renomados, profissionais, né, da engenharia, mentores aí de sucesso que vão agregar valor aqui com a gente, né, que fazem parte do nosso networking. E, né, agradecer vocês mais uma vez a presença. Eu gostaria, né, que quem quiser o certificado, me mande aqui o e-mail no chat para a gente poder enviar o certificado dessa aula magna de hoje, tá? Com 2 horas de tempo, né? Com a ementa também de tudo que a gente falou até agora sobre essa introdução, né? À consultoria ambiental. E convidar vocês que estão aqui com a gente para poder se juntar a nós, para transformar essa paixão pela sustentabilidade, uma carreira de impacto, não só para você, mas para os clientes que precisam, né, de profissionais de alta performance. Nesse QR Code aqui, nesse QR Code, vocês, né, vão entrar nessa página. Então, a página tem tanto o link público para o nosso grupo, tá? Vocês podem entrar no grupo de WhatsApp. E aqui está o edital, tá? Com o link. E eu também fixei aqui no chat o link direto para o formulário que vai te levar para o preenchimento aí, caso você tenha interesse em se juntar a nós como consultor independente da Eco Academy. Tá certo, pessoal? Muito obrigada. Eu acho que teve perguntas aqui, eu vou abrir agora para as perguntas. Só um minuto. Para a apresentação. Deixa eu ver aqui. Já fez o preenchimento. Quem já fez, Bruna, tá ok, tá? Aí a gente já vai te mandar o contrato e já vai agendar com você para te apresentar o contrato. Quem já fez o preenchimento do formulário já está apto, tá? A iniciar com a gente, já vai ser enviado o contrato. Quem ainda não fez, eu tanto fixei aqui, quanto coloquei lá no QR Code, para vocês fazerem, né? E também temos as nossas redes sociais. Então, quem aí quiser, né, mandar o e-mail aqui também, fica à vontade. Tá joia? Eu vou precisar sair, porque eu tenho agora uma audiência. Tá joia? Agradeço muito a presença de todos. Espero que vocês estejam conosco aí no programa.